Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã de sexta-feira, dia 10 de julho de 2026. Agora são 6 horas e 51 minutos. E já chegamos no dia 10. E você que nos acompanha desde as 6 da manhã, você agora também passa a nos acompanhar nesse momento de reflexão e devocional para este dia e para este final de semana, através do nosso Facebook. Que o Senhor te abençoe também, você que nos acompanha ao vivo, e derrame bênção sobre a sua vida. E nesse dia eu trago um texto bem interessante para nós lermos, que está aí, ali no livro de Gênesis, no capítulo 9, do versículo 20 ao 27. E diz assim o texto: E começou Noé a cultivar a terra, e plantou uma vinha, bebeu do vinho, e embriagou-se, e achava-se nu dentro da sua tenda. E Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, e o contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre os seus ombros, e andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertado que foi Noé do seu vinho, soube o que o seu filho mais moço lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. E disse mais: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Esse texto fala sobre não só a plantação de uva ou a plantação de uma vinha, mas principalmente sobre o pecado de Cã. E é nesse sentido que nós vamos orar. Hoje tem tantos filhos que querem passar por cima dos pais. Ontem eu estava no supermercado com a minha esposa e vi algo maravilhoso, né? Uma senhorinha sozinha, 2 senhoras, cada uma fazendo a sua compra, né? E eu comentei com ela, eu falei: poxa vida, hoje nós temos os filhos que não respeitam os pais, não planejam bem o futuro e depois querem tirar tudo aquilo que os pais têm, né? E o caso de Cã aqui é um caso bem atípico que retrata bem os dias de hoje. Então vamos estar orando, você onde você estiver, sabe? Eu aqui no nosso estúdio. Não esqueça de colocar sua família diante do Senhor. Não esqueça. Coloque diante de Deus, porque problemas assim virão. Mas você tem que estar firmado em Deus para suportar, sabe? Tudo isso. Porque são lutas, são batalhas. É a cruz que você tem que carregar. Amém, queridos? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Que dignificado seja entre as nações o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, El Shaddai. Ó Deus, eu quero te agradecer nessa manhã pelo descanso da noite. Te agradecer por mais um dia de vida. Te agradecer pela paz, pela proteção e pela direção. Ó Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Eu coloco a todos como criatura nas mãos do Criador. Ó Deus, e que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de vício, de prostituição, todo espírito de vingança, de divisão, de mágoa, de rancor, de ódio. E que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. E se tem alguma causa, ó Pai, financeira na vida do Teu servo, Pai, eu me incluo entre eles que está amarrado para sair, ó Pai, para ser solucionado. Que o Senhor tome a frente e chegue a solução, o destravamento, ó Pai. Essa é a oração que o teu servo faz neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Amém, queridos? Eu mando um abraço para os amigos ali de Camaragibe, que o Senhor os abençoe grandemente, os colegas de Marinha que nos acompanham, os amigos, irmãos em Cristo Jesus, como o pastor Nilo, pastor Marcos, pastor Luiz, que o Senhor os abençoe o ministério de vocês grandemente, Maurício, Marília, enfim, que o Senhor continue derramando bênção sobre a vida de vocês. Hoje nós vamos falar sobre esse episódio que, olhando assim à primeira vista, pode parecer um relato da história de Noé, mas carrega profundas lições espirituais e morais para as nossas vidas. Então nós vamos explorar hoje o pecado de Acã. Hoje nós, como eu comentei anteriormente, nós temos muitos filhos que buscam denegrir a imagem dos pais e quando chegam a certa idade querem tudo aquilo que os pais construíram durante vidas e vidas, porque eles não querem construir. Eles se preparam e se preocupam para viver da herança que os pais vão deixar. Então essa situação de Acã é um caso bem atípico para nós falarmos hoje. O contexto histórico aqui é que após o dilúvio, Noé ele é apresentado como o novo patriarca da humanidade. Porque é. Então ele cultiva a vinha e em um momento de vulnerabilidade ele se embriaga e acaba nu em sua tenda. E essa cena inicial nos mostra que mesmo os homens de Deus, como Noé, não estão isentos de falhas. Nós somos falhos, nós somos pecadores. A Bíblia diz que Jesus afirmou que bom é o Pai que está no céu. Então em Gênesis 9, o pecado de Cã envolve a quebra do respeito filial e a exposição da vulnerabilidade de Noé. Ou seja, a nudez do patriarca simboliza a perda de dignidade. E a atitude de Cã de zombar ou negligenciar o pai reflete uma rebeldia cultural contra a autoridade estabelecida. E isso resulta em maldição profética sobre seu filho, que é Canaã. A maldição de Noé foi sobre Canaã, que era o filho de Cã. Então, o significado e o impacto também desse evento pode ser compreendido através de alguns pontos chaves da época, né? Primeiro é o conceito de nudez e respeito. No Antigo Oriente Próximo, a exposição da nudez de um pai era considerada uma ofensa gravíssima e violava a ordem, a honra e a autoridade patriarcal da família. Ou seja, em vez de cobrir a vulnerabilidade de Noé, Cã expõe para seus irmãos. E isso reflete também os dias de hoje. Os filhos tentam denegrir a imagem dos pais porque não aceita a repreensão, porque não aceita a educação, não aceita mais ser mandado pelo pai ou pela mãe. E a Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe, e prolongar-se-ão seus dias sobre a face da terra. O segundo ponto aqui, chave, é a reação de Sem e Jafé. Observe que, em contraste a Cã, Sem e Jafé caminharam de costas para não ver a vergonha do pai e o cobriram. Então essa atitude demonstrava respeito, piedade filial e a preservação da dignidade da liderança familiar. Sabe? Eu sempre falo para a Rosana, minha esposa, meu pai tinha os defeitos dele, mas era o meu pai. Eu nunca fiz nada que desabonasse a minha vida para o meu pai e para a minha mãe. Minha mãe nunca conheceu uma namorada minha. Sabe? Eu não queria mostrar algo
que no final trouxesse tristeza a minha mãe e meu pai. Então, se eu tenho uma vida abençoada, é porque eu honrei meu pai e a minha mãe a vida toda. O terceiro ponto aqui é a maldição sobre Canaã. Embora o pecado tenha sido de Cã, a maldição recaiu especificamente sobre o seu filho. Então, Canaã era o filho de Cã. Então, culturalmente falando, isso funciona como uma profecia que prenuncia o caráter e o futuro da linhagem de Canaã, que foram os futuros cananeus. E historiadores e teólogos, né? Eu sou os dois, historiadores e teólogos observam que a cultura cananeia ficou conhecida por práticas imorais e idólatras. E a maldição reflete antecipadamente essa degradação moral e consequente uma submissão a ela. A degradação moral. Aí nós também temos a abordagem teológica e interpretações, né? A tradição cristã aponta para diferentes linhas de interpretação sobre o texto. Alguns estudiosos compreendem o ato apenas como desrespeito zombeteiro, enquanto outros sugerem uma transgressão sexual ou ofensa mais severa contra o patriarca, ou seja, o filho tenha feito com o pai. Né? Então, outro dia eu estava vendo o caso do rapaz, juntou-se com um amigo, matou o padrasto e a mãe para ficar com uma casa, a herança. Tinha drogas no meio, ele era envolvido com drogas, tá? Mas isso fala de desvalorizar o pai e a mãe. Então em Gênesis 9:22 que nós lemos, começa dizendo assim: e Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou a seus irmãos. Os dois irmãos fora. O verbo viu implica em uma observação que vai além do físico. Ou seja, era um desprezo pela dignidade do seu pai. Cã desonrou o seu pai. Como muitos hoje desonram o pai e a mãe. Muitos hoje. Então, qual foi a reação de Sem e Jafé, como eu já contei? Foi um contraste. Eles andaram de costas para não ver a nudez do pai. Isso fala de honra, amor, sabe? E com isso nós tivemos a consequência que caiu sobre Canaã, filho de Cã. Agora, quais são as lições práticas que nós tiramos para a vida cristã? Primeiro ponto é a gravidade do pecado, né? O pecado de Cã nos ensina que a desonra aos pais e à família é uma ofensa séria diante de Deus. Então, em nossos dias, devemos considerar como tratamos, como é que nós tratamos nossos familiares, especialmente nossos pais. Honrar pai e mãe é um mandamento que traz bênção, Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, prolongar-se-ão seus dias sobre a face da terra. Sabe? E qual é a aplicação disso? Refletir sobre as ações e palavras em relação aos pais, à família. Tem filhos que falam mal dos pais, da família, para poder se sentir, sabe, se sentir grande ou se sentir coitadinho também. Reflete bem os dias de hoje. Segundo ponto de aplicação prática para a vida cristã é a importância da honra e do respeito. Sem e Jafé nos ensinam que diante do pecado e da fraqueza devemos agir com compaixão e honra. Ao invés de expor as falhas dos outros, nós devemos cobri-las com amor. Sabe? Simples assim. Terceira lição aqui é a consequência. Todo pecado traz consequência.
O pecado não afeta apenas o pecador, mas pode ter repercussão na próxima geração. Cã não apenas desonrou seu pai, mas a sua maldição afetou diretamente os seus descendentes. Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo que o pecado de Cã nos dá uma importante lição sobre honra, respeito e as consequências de nossas ações. Que possamos olhar para as nossas vidas, para agir com amor e respeito, especialmente dentro da família. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, e um final de semana alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Deus abençoe, graça e paz. E para você que está conosco,